E a pergunta: qual caminho de fé São José me ensina? Papa Francisco nos convida a crescermos no conhecimento de São José nesses tempos difíceis de pandemia, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Sim, caminho de fé. Jesus no Evangelho diz que nós temos que ter a fé como um grão de mostarda, que é uma fé como aquela semente tão pequena que se torna tão grande. Sim, São José é exemplo de humildade, de uma fé simples, mas de grande valor. Nós precisamos hoje redescobrirmos que a fé é vivermos o Evangelho, não só a palavras, não só com palavras, mas com o exemplo. São Francisco, que tinha intuído muito bem, ele, na leitura do Evangelho, do envio dos discípulos 2 a 2, ele dizia que a primeira pregação é com a própria vida. Se necessário, usem também palavras, mas a primeira pregação é com a própria vida. Por isso, estamos vivendo tempos urgentes em redescobrirmos os valores das pessoas que se sacrificam no silêncio. Neste tempo de pandemia, os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, nos supermercados, sacerdotes religiosos, que vivem neste tempo de pandemia a experiência da própria fé feita de obras, não com aparências. Por isso, no nosso caminho de fé, precisamos aprender com São José não as aparências, o aparecer, mas sim vivermos uma vida cotidiana, uma vida simples, uma vida de fé operosa nas nossas igrejas, nas nossas famílias, redescobrindo o valor de estar atrás das cortinas. Por exemplo, lembrarmos aqueles que trabalham nas escolas, trabalhando e muitas vezes não são nem lembrados, os nossos educadores, os nossos formadores, homens e mulheres que educam. É como uma semente que você não vê, mas cresce e dará frutos. Por isso, o caminho de fé que nos ensina São José realmente é um grande desafio para os tempos de hoje. E sermos obedientes a esta palavra, acreditarmos nas promessas de Deus. São José acolheu a promessa de Deus, indo até o fim com suas consequências. O sim de Nossa Senhora, o sim de São José tiveram consequências. Por isso, com ele nós aprendemos a sermos homens e mulheres decididos e capazes de acreditar nas promessas de Deus e serem fiéis até o fim. Eu chamaria mártires da vida ordinária.